Pessoal, nós estamos aqui novamente para falar de coluna. Hoje nós vamos falar da coluna e suas posturas. Vamos falar sobre a lordose, vamos falar sobre a cifose, vamos falar sobre a escoliose, né, que é aquele Sinho. Aí vamos falar retificação de coluna, falar também sobre hérnia de disco e a curvatura, né? A curvatura, quando você faz a extensão, a flexão da coluna, e alguma dica também sobre as avaliações. Quando você tem escoliose, o que você faz, o que você não faz, e os males que a retificação da coluna pode causar, o que a cifose pode causar, o que a lordose causa, certo? E todos os problemas, né, posturais da coluna, e que isso começa com um simples desvio, mas que no futuro pode causar uma patologia, né? Isso, um desequilíbrio, né? Um problema na marcha. Tudo isso vem com desvios da coluna, desvios da curvatura da coluna, aquilo que às vezes com o tempo do trabalho, o seu próprio trabalho, a sua maneira de ficar estático em um lugar, a sua maneira de sentar, a sua posição, que você pode talvez trabalhar, motorista, trabalha no escritório, você o seu dia a dia, o trabalho braçal, aquilo pode dar um desvio na coluna e isso vai se agravando com o tempo, e com o tempo pode causar uma cifose, uma lordose, uma escoliose, uma curvatura, uma hiper, né? Lordose, que na verdade o que eu quero dizer dessa lordose é a hiper, né? Hiper, porque a nossa coluna, muitas vezes a gente fala cifose, escoliose e lordose, e muitas vezes nós não falamos na hiper, porque a nossa coluna tem a curvatura, ela tem isso, ela tem a curvatura fisiológica. Nós temos uma cifose, nós temos uma lordose. Escoliose já é meio patológico, né? Porque não é correto a coluna ela ter a escoliose. Quando tem escoliose, já é algum problema que está acontecendo. Mas o que nós queremos, na verdade, dizer é sobre o que acontece na hiperlordose e na hipercifose, que é a curvatura, já quando ela passa do que é fisiológico. E o legal também é que a gente vai correlacionar algumas patologias que mais pra frente, quando a gente for ver em ortopedia, a gente vai poder identificar nessa coluna o que pode causar de desequilíbrio muscular, Isso. o que pode causar um quadro de analgesia, de algia, de dor. Está relacionado ao quê? Se foi uma causa específica, se não foi específica, se foi uma escoliose idiopática juvenil, né? A pessoa foi adquirindo isso ao longo do da tempo, infância. Da infância. E você vai se deparar no seu consultório que isso daí é uma queixa muito comum dos pacientes que tem uma dor na lombar, né, Jackson? Isso. E a gente vai correlacionar alguns casos que pode gerar essa dor na lombar. Então, a gente vai também explicar para vocês mitos e verdades sobre a coluna, né? Uma coisa que todo mundo deveria saber e não fala para o seu paciente. Então, aqui a gente vai poder explicar de maneira muito simples, né, Jackson? Além de tudo isso que o professor Jacques falou da biomecânica articular, a biomecânica da coluna, né? As patologias, o que é normal, fisiológico, o que não é, a gente vai discutir o que passa dentro do núcleo pulposo, né? O fibroso, dos ligamentos amarelo, longitudinal posterior, anterior, o que pode causar isso, se vai pinçar alguma parte do nervo, né? Você dá uma protusão discal, o que pode causar, e hérnia de disco, qual que é as queixas mais principais do paciente. E a gente vai abordar isso de maneira bem simples, por enquanto, para depois a gente aprofundar isso em ortopedia. Então essa aula é muito importante, assim como outras, mas essa daí
a relevância dela é ainda maior, porque uma das queixas maiores dos pacientes é a bendita, maldita dor lombar, na verdade. Isso. E o que nós vamos também abordar aqui é sobre os mitos, né? Porque a própria ortopedia, ela tem seus mitos, né? Ela carrega consigo de tudo já levar para hernia de disco. E o que acontece? O que a hernia de disco causa dor, causa problemas na fixação de raiz nervosa, e o que a hernia de disco também não causa, certo? Quem tem, porque o que nós vamos falar, o que nós queremos que você entenda, é que você está lidando com com o corpo humano, certo? E cada corpo humano tem cada organismo tem sua reação, reage de forma diferente. Então, o que a hérnia de disco causa em alguma pessoa e o que a hérnia de disco não causa em outras pessoas. Você vai ter um paciente que tem a coluna, que tem hérnia de disco, que ele não reclama de dor. Outro, às vezes, nem tem aquele grau de hérnia de disco que o paciente A tem, o paciente B não tem o grau Que é menor ainda, que é menor ainda, mas ele já sente uma dor bem maior do que um outro paciente. Então, isso que nós vamos estar explicando para você entender e estar lidando e estar tentando resolver o problema de um paciente, não com o problema do outro paciente, mas que cada um tem sua particularidade. E vocês também vão entender que a crença popular sobre a dor, sobre a coluna, né? Às vezes até o próprio médico fala, dá um critério ali do paciente, ó, você tem uma hérnia de disco para poder fazer tal coisa assim e assim assado. Meio que restringe o paciente, e isso na cabeça do paciente, o que ele faz vai gerar dor. E na verdade, a gente vai discutir isso, que nem sempre, como o professor Jackson falou, dependendo do grau, vai dar dor, depende, entendeu? Então quando o paciente vê aquela imagem de raio-x, né? Ele fala assim, ó, meu médico falou que eu tenho isso, eu não vou poder fazer mais aquilo, mais isso, mais assim, mais assado. Porque ele falou, então, não significa que quando o médico fala é uma verdade 100% absoluta, não é. Pelo contrário, o que a gente vai abordar aqui? Não, né, entrando em conflito com a área médica, mas a gente, como profissional da área da saúde também, que a gente tem a capacidade de discutir sobre o movimento do corpo humano, né? Temos autonomia, né, sobre o paciente. E a gente também a gente é um profissional de primeiro contato, assim como o médico. A gente tem que saber avaliar o paciente e quando for dar o diagnóstico fisioterapêutico, a gente vai basear no que o paciente faz. Isso. Então, a gente tem que parar com aquela coisa assim, o médico falou que ele tem isso, né? Isso. O diagnóstico médico, tudo bem. A gente não vai entrar nisso, porque o médico ele tem capacidade de diagnóstico dele, é dele. Só que também a gente tem o nosso, né? E a gente vai avaliar o paciente, então a gente vai aprofundar ainda mais o que seria essa causa da dor. E muitas vezes o erro do profissional da área da saúde, fisioterapeuta, é olhar a imagem radiológica do paciente e não fazer teste nenhum, não ver como que é a movimentação ativa, a movimentação passiva do paciente. Isso acaba influenciando o nosso tratamento. Então, a dica é, pegou o laudo médico, deixa de lado, faz a sua avaliação primeira, depois, aí sim, você pode dar uma olhada para não influenciar o seu tratamento. Não ir de carona, né? Não ir de carona. Porque tanto por exemplo, tanto na fisioterapia como na área da educação física, por exemplo, o médico, ele fala para o paciente fazer fisioterapia ou ir para academia fazer um exercício físico. Não, você precisa de uma academia. Só que o médico já prescreve o que o paciente vai fazer quando ele chega na clínica de fisioterapia ou quando ele chega na academia. Quer dizer, ele tira a responsabilidade do técnico. Nós, como técnico, ele tira a nossa responsabilidade. E aí, por exemplo, o paciente, ele já chega... não porque meu médico falou isso. E lá, o médico já passou por escrito, fez lá a receitinha de bolo, de que nós somos aqui apenas
os caroneiros aqui do que o médico, do que o ortopedista falou. E nós não somos assim. Nós somos profissionais, né? Que temos a nossa autonomia. Isso. O paciente chegou, tudo bem, olhamos, claro, olhamos o exame de imagem, seja lá qual for. E outra coisa, nós também temos que ter o cuidado de aprender, gente. Aprender a ler o que é um exame de imagem. Lembrando outra coisa, o exame de imagem é um exame complementar. Isso. O que é complementar? Ele não fecha diagnóstico médico nem fisioterapêutico. Então, ele é uma complementação. Isso. Você não pode, através da imagem de raio-x, fechar um laudo médico, um laudo Por fisioterapêutico. isso que você tem que saber É um complemento para você saber como que está a estrutura ali do paciente. Isso. E outra coisa, a gente como profissional, assim como os outros na área da saúde, quando o médico encaminha o paciente para o fisioterapeuta, ele não tem que determinar, vai ser 30 sessões, 10 sessões. Quem determina isso é a gente. Então, mesmo que a gente pode encaminhar o paciente para o médico, para o nutricionista, quem faz o papel, cada um é na sua área. Então, ele não pode determinar, professor Jacques, você vai fazer 30 sessões de eletro, né? O dito popular que todo mundo fala choquinho, eletro, e depois vai ter o retorno do paciente. Não. E se em 5 sessões o Jacques resolveu o problema do paciente? Ele vai ficar 25 sessões enrolando ali o paciente? Né? Vai ficar enchendo linguiça? E muitas vezes também o médico ele indica o paciente 10 sessões de fisioterapia, que na verdade não são 10, pode ser 20. Isso. Então isso é muito subjetivo, é muito relativo de cada paciente. Cada caso é um caso, não é isso, professor? Isso. O que a gente tem que fazer é aprender e ter confiança na avaliação. Na avaliação que você vai fazer. Quando você pega um paciente, ele vem com todo o laudo médico, vem com o exame de imagem, mas você nunca pode ir de carona no que ele está te trazendo. Ser influenciado, né? Isso. Você tem que ler, você tem que fazer todos os testes, né? Sim. Você tem que fazer a sua avaliação. E você tem que fazer uma avaliação sabendo daquilo que você está fazendo. Ok? A gente também tem que começar a criar o hábito de escutar mais o paciente, né? Qual que é a causa do paciente? Por que ele te procurou? Será que foi só por uma indicação médica ou é alguma queixa que ele gostaria de melhorar? E a fisioterapia é o quê? É baseada no movimento do corpo humano. Isso. O médico ele vai diagnosticar doenças, né, Jackson? Isso. Mas a gente é disfunções do movimento. Tudo que é relacionado ao movimento é a gente que determina, né? Que é o CID. CID é do médico, o CID, né? Isso. O CID Mas é do médico. Não, o CIF. O CIF é capacidade... O CID, isso. O CID é o Código Internacional da Doença. O CIF é o Código de capacidade internacional da de funcionalidade, né? Tá. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Agora na aula a gente vai começar a falar sobre a coluna, né, Jacques? O professor Jacques tinha falado, e vamos começar então a discutir sobre isso. Ok, pessoal. Nós vamos começar a falar sobre a coluna vertebral. E para falar da coluna vertebral, nós temos que falar um pouco de anatomia da coluna vertebral. A coluna vertebral, primeiro, tem a calota craniana. E no crânio tem o forame magno. Desse forame magno, então, vem a primeira vértebra cervical, a atlas. A segunda vértebra cervical é o áxice. Então, a partir daí, as vértebras, ela é falada só de C, atlas seria C1, áxice C2, então as outras são contadas só como C3, C4, C5, C6 e C7. A literatura fala de C8, mas C8 não é vértebra, não é tecido ósseo. C8 é a ramificação nervosa, né? Ramificação nervosa que forma o plexo braquial. Aí nós temos, depois das vértebras cervicais, de C1 a C7, aí começa-se as 12 vértebras torácicas. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Chegou em T12, começam as vértebras
da coluna lombar, que são 5 vértebras, L1, L2, L3, L4, L5. Terminou a coluna lombar, entra-se na parte sacral. A parte sacral são 3 vértebras fundidas. A parte sacral, aí vem o cóccix. O cóccix tem pessoas, ele diferencia de pessoas para pessoas. Então, a anatomia dele tem pessoas que não é igual a outra. Pode ser, tem variação anatômica, ok? De uma pessoa para outra, o cóccix. E lembrando também que o professor Jackson falou uma coisa muito importante, o Atlas não tem processo espinhoso, tem processo transverso. Isso. Quando você vai palpar a pessoa, né, sentido cranial para caudal, isso, daqui para baixo, isso. Quando você faz a palpação com os 2 polegares, você vai sentir uma saliência óssea. Isso daí já é a vértebra C2. C2, isso. A C1, a palpação é nessa região aqui. Isso. Então a gente vai encontrar só o processo transverso. O processo espinhoso é de C2 para baixo, tá bom? C1 não tem processo espinhoso, tem só o processo transverso. Certo. Quando ele fala em processo espinhoso, é que o processo espinhoso é a parte posterior da vértebra, do corpo vertebral. Que a vértebra, ela tem o forame que passa a medula, tem o corpo vertebral e tem o processo espinhoso. Vou começar falando dos desvios anatômicos da coluna vertebral. Então nós vamos começar falando de cifose. A hipercifose, que já é um problema patológico. A hipercifose é isso aqui, ó. O professor Bruno está de perfil e aí vai ficar melhor para você visualizar. Então, o que é? A hipercifose é isso. Ela tem uma protusão de pescoço, né? Olha só, fica essa curvatura grande aqui e a cabeça vai para frente. Vai para frente e a cabeça, a tendência é baixar, né? A cabeça baixa e para frente. Agora, a próxima é a lordose, a hiperlordose, né? Lombar. A hiperlordose é isso. É essa curvatura aqui, ó. Então, ela vai ao máximo para dentro. Então, ela tem uma protusão na lombar que vai para dentro aqui, ó. Sentido anterior, né? Isso. Vai no sentido anterior. Isso. Aqui, ó. Então, essa é a hiperlordose. Aí, o que acontece no outro desvio, que é a escoliose? A escoliose é que causa isso aqui, ó. Né? Isso aqui é causado pela escoliose. Aí a pessoa sai daquela, para melhor explicar, a postura, ela sai da linha de prumo. Ela sai da linha de prumo, certo? Então o que acontece? A cabeça vem para... essa cabeça inclina e esse ombro sobe. Isso é causado por uma certa fraqueza muscular. Isso é causado por uma certa fraqueza muscular. E isso vai acontecendo, e com o tempo isso vai se arrastando aí, você não cuida, o seu paciente não cuida, e às vezes quando ele chega para você corrigir essa postura de escoliose, e aí você vai ter que ter um trabalho maior para tentar tirar pelo menos as dores. Porque o nosso trabalho aqui, o nosso objetivo não por exemplo, pôr na linha de prumo o desvio anatômico do seu paciente. O nosso objetivo aqui é que ele tenha a cura da dor que ele sente. Porque essa escoliose, ela causa dores na coluna. A cifose causa dores. A lordose lombar, ela causa uma dor.
na coluna. E a lombar, o problema maior, porque a dor lombar, meu Deus, é cruel. Aí você tem que avaliar bem, porque há vários, né? Você tem dores na coluna, na lombar, na região lombar, que muitas vezes vem de outros problemas que está acontecendo, que não é justamente da coluna lombar. E importante também ressaltar isso que o professor já falou, e falando de escoliose, também tem a escoliose idiopática juvenil. Idiopática significa que não tem causa específica, né? Então, a idiopática não fala nada que está relacionado ao desequilíbrio Isso. muscular, se foi alguma postura que causou durante muito tempo. Isso. Idiopática não tem causa. Juvenil, né? Que é na infância, da criança. Isso. Então, a escoliose idiopática juvenil não tem um prognóstico. É idiopática, já fala, não tem causa, né? E a gente também tem a mania, os fisioterapeutas, né? Como o professor já falou aqui, muito fisioterapeuta acha que uma leve alteração postural vai causar uma dor no paciente. E muitas vezes não. Depende da queixa do paciente. Como o professor já falou, depende de cada paciente. De cada né, professor? paciente. Isso. Cada paciente. E também, nesses desvios todos, nós queremos mostrar para você a famosa gibosidade, Gibosidade. né? Gibosidade. O que é essa gibosidade? Você coloca seu paciente nessa posição, certo? Faz Isso, com a mão nesse teste, isso, assim, com a mão. Isso. Fala o paciente fazer esse teste com a Isso. mão e vamos supor que tem escoliose. Isso. Ó. Isso. É automático. É automático. Você faz isso e essa uma parte ela aumenta. Aí forma aquilo como se tiver. Por que surgiu? Pode voltar. Por que surgiu de gibosidade? Porque ela forma como se fosse a jiboia, a serpente, quando tem se alimentado e ela fica com a parte do intestino dela maior que a outra. Então, isso aqui dá o exemplo da gibosidade, cresce, olha, fica nessa altura. Então, o outro fica bem mais baixo. Quando o seu paciente ele tem esse problema, esse desvio na coluna, principalmente na coluna torácica, ele não consegue fazer esse movimento. Ele faz com dor. Ele, em vez de fazer esse movimento mais... Isso. Ó, isso é o normal. Linha média, né? Na linha A média. linha média. Isso. Você vai comparar, né, Isso. Jackson? O gradil Isso. costal ali. Isso. Você vai ver que tem uma linha... linha horizontal mais... Isso, você vai olhar na horizontal e você vai ver que tem uma simetria, isso, né? não, simetria. Isso. Simetria. Não tem essa simetria. Agora, no caso da gibosidade, você vai ver que Isso. tem uma simetria. Isso. Né? Os movimentos da coluna são esses. Inclinação lateral. Inclinação lateral. Rotação. Certo? Direita e esquerda. Rotação. Extensão. E extensão. Você vem aqui. Isso. Olha só. Vem. E a flexão. Flexão da coluna. Essa aqui. Isso.